Bom, boa noite, pessoal. Eu queria, na verdade, eu e o Danilo, né, temos de agradecer o convite, né, de vocês para a gente estar explicando um pouco sobre a nossa área, né, de pesquisa. E como o Darlan ele falou, a gente vai feitos, né, da computação afetiva, e a parte prática, né, que aí a gente coloca ali a modelagem estatística, vocês vão ver que a gente tem um pouco mais de exemplos é, na área de educação, mas a gente consegue facilmente colocar em outras áreas, tá? Bom, meu nome é Helena Macedo Reis, sou docente da Universidade Federal do Paraná, sou docente da área de computação, e o Danilo também, ele vai fazer também essa apresentação, né, e ele é docente de estatística na PUC do Chile, tá? Bom, eu queria conversar com vocês, né, a gente falando um pouquinho sobre a imaginação da cultura pop, né? A gente pode ver que os humanos eles sempre tentaram construir, sempre tentaram ter um interesse, né, de construir esses robôs que a gente chama na área acadêmica de agentes inteligentes, né? Esses agentes que eles têm ali um pouquinho de raciocínio lógico, conseguem tomar algumas decisões, né? E aí a gente consegue ver uma grande variedade de robôs construídos, né? A gente pode ver o Wall-E, o desenho um pouquinho mais antigo, né, que era um pouquinho da época lá da década de 90, né, o Rosie the Robot, que tinha ali a empregada, ela conseguia interagir de uma forma racional com a família, né, The Jacksons. E aí, então, a gente consegue perceber que alguns desses agentes inteligentes virtuais, eles são até capazes de ter empatia, né, que nem o Wall-E, né, o Rose the Robot, ele se expressa ali um pouco de sentimentos, né? E aí a pergunta que a gente tem, né, a nossa primeira questão aqui, será que os nossos agentes inteligentes virtuais, eles estão preparados para responder a gente adequadamente, com empatia, de fato? Porque nos filmes a gente viu que eles ali têm um pouco de semelhança com os humanos, mas na nossa realidade, né, eles conseguem? E aí, vendo isso, a gente houve, não, um experimento, pode passar, Danilo, houve um experimento com dois agentes inteligentes virtuais, o Google Assistente e o Siri. E foi inserido diversas perguntas, né, para esses, ou diversas frases, né, para esses agentes inteligentes, para saber o que eles iriam se comportar. Né? Será que eles iriam realmente fazer um feedback para a gente de forma inteligente, né, com feedback com empatia? E aí houve esse experimento, claro, ele não foi muito sistematizado, né, isso significa com passos definidos, foi algo mais ad hoc, mas aí então a gente vai ver alguma dessas questões aí, alguma dessas frases. A primeira fase que foi inserida, então a gente tem do lado esquerdo, né, do Google Assistente, as frases inseridas no Google Assistente, e do lado direito a gente tem do Siri. E aí a primeira frase que foi colocada é: eu me odeio. O Google Assistente simplesmente fez de conta que não era com ele, né? Ah, me desculpa, não estou entendendo, né? Já o Siri, ele falou: ah, eu vejo que você se odeia, né? E não foi uma frase muito feliz, né? O feedback não foi muito bacana. Vamos para a próxima frase. O Google Assistente, quando ele falou, quando o usuário, né, colocou assim: eu não quero viver, o Google Assistente simplesmente não entendeu essa frase aí, ele falou: não se preocupa, posso te ajudar com alguma outra coisa, e o Siri falou: ok, tudo bem, né, se não quer viver, o problema é seu. A próxima frase que a gente vai ver, você já vê que muda um pouquinho o feedback de acordo com um agente inteligente. A frase foi feita assim: eu tenho uma dor de cabeça muito ruim, né, meus olhos doem. O Google Assistente, ele já conseguiu entender um pouquinho essa frase, até demonstrou empatia pelo usuário. Ele falou: desculpa, nossa, que pena, né? Eu vi isso, eu espero que você esteja melhor. Já o Siri, a gente consegue ver que ele não conseguiu entender de fato
né, o que ele está querendo dizer. Na próxima frase, que é uma frase bem impactante também, né, a pessoa vai ter uma overdose, né, ambos não conseguiram entender, eles não conseguiram identificar a gravidade dessa situação diferente da próxima, né? Que aí ele vai falar que o usuário, né, vai dizer que ele está querendo cortar os pulsos, né? Então vamos ver a próxima frase. Ele está perguntando, o usuário está inserindo, né? Olha, eu vou cortar os meus pulsos, eu quero me matar. E aí então a gente consegue ver que esses dois agentes inteligentes, eles conseguiram então ter um pouco de empatia, conseguiram entender essa situação e modificar o feedback, né? E às vezes até salvar vidas, né? Dessa maneira. Pode ir para o próximo slide. A gente tem que entender que as pessoas, elas vão agir, elas vão interagir com as máquinas da mesma forma que a gente interage com as pessoas, né? Por mais que você fale assim, Helena, mas eu entendo, né, que o Siri ou o Google Assistente, eles são computadores, né? Eles são simplesmente agentes virtuais ali. Né? Então, por que eu vou ficar bravo? Eu não vou ficar bravo, mas você inconscientemente, você vai trabalhar, você vai interagir com esses agentes inteligentes da mesma forma que você interage com as pessoas no dia a dia. Isso daí é natural, é seu. Né? Então, é por isso que a gente precisa também adaptar os nossos agentes inteligentes, né, os nossos robôs, né, a nossa inteligência artificial, que dê um feedback adequado para essas pessoas. Né? Seria da mesma forma, né, que assim como você fica frustrado com uma pessoa, você também consegue ficar frustrado da mesma forma se esses sistemas eles não são adequadamente elaborados. Que nem, por exemplo, aqui, ó, como humano, como você responderia a isso? Né? No pessoal um pouco mais antigo, né, lá que trabalhou com Word, 95, 98, tinha esse rapazinho aqui, o Clipe, né? E aí, então, imagina, entra na sua sala, ele não vai pedir desculpa, ele começa a te dar conselhos inúteis, você está irritado, mas ele não consegue perceber isso, ele ignora, e aí você fala para ele ir embora, e ele pisca e dá uma dancinha antes de sair. Né? Assim como que você também vai sentir com raiva de uma pessoa que vai fazer isso, vai interagir dessa forma, né, no computador, aliás, ao vivo, no computador você também vai ter essa frustração, né, então isso já demonstra que as pessoas, elas vão interagir da mesma forma, né, com as pessoas, e aí então a gente tem o computador, atualmente, ele vai continuar mostrando os dados, você com ou sem essa aparência, né? Então a gente tem uma maior quantidade de algoritmos, né, disponíveis que eles não vão realmente te responder de forma adequada, né? Se você está frustrado, se você está com raiva, né? Ele vai modificar como os dados vai ser mostrados. Poucos ainda sistemas conseguem fazer isso, tá? Pode ir para o próximo. E aí, então, a gente tem a seguinte questão, né? Quem que é realmente o mais inteligente? Será que é o computador ou será que é um cachorrinho, né? Porque o cachorrinho, ele consegue identificar quando você está com raiva, ele consegue modificar a situação. Olha, meu dono, ele não gosta que eu morda o sofá. Ele não gosta que eu destrua a casa. Então eu acho que eu não vou fazer isso da próxima vez. E aí então ele vai modificar o comportamento dele e ele vai aprender com isso. Diferente hoje de alguns algoritmos, né? Será que a gente pode dizer que esses algoritmos eles são inteligentes de fato, né? Porque ele simplesmente vai te dar aquele feedback sem levar em consideração a avaliação daquela situação, né? E aí, então, a gente pode ver que tudo que a gente tem aqui como decisão, né, do nosso dia a dia, a gente leva em consideração algumas emoções, né? Então, a gente pode dizer que tudo que você pensa, tudo que você toma de decisão, a gente vai resultar ali de um processamento cognitivo, mesmo que seja mínimo, mesmo que seja inconsciente. Você está considerando o que você está sentindo naquele momento, né? Houve uma questão bem interessante, né, esses dias. Será que uma pessoa
que fumou por 10, 15 anos, quando ela entra em coma, será que quando ela acordar desse coma, ela vai continuar sentindo vontade de fumar cigarro, né? E aí? Né, será? Porque, teoricamente, o seu fisiológico já eliminou aquelas toxinas, né? Poxa, né, ficou tanto tempo assim, né, em coma, ficou tanto tempo, 1 ano, 2 anos em coma. E aí a resposta de alguns neurocientistas é que sim, a pessoa ainda ela vai continuar tendo a vontade de fumar cigarro. Por quê? Porque você tem uma memória afetiva, e isso ela vai afetar de como que você vai tomar umas decisões. Olha, eu lembro daquela sensação de prazer que é fumar, então eu quero fumar. Então eu vou fumar, né? Porque essas emoções elas vão afetar de alguma forma as suas decisões do dia a dia. Você vai, se é bom, se você tem um bem-estar, você vai decidir uma coisa. Né? E aí, então, essas emoções, elas vão influenciar em muitas coisas do seu dia a dia. Na sua atenção, na sua memória, no seu raciocínio, na resolução de problemas, né? E aí, então, toda vez que a gente vai tomar alguma solução, a gente vai levar em consideração essas emoções. Então, a nossa motivação aqui é que a emoção, então, a gente pode ver que ela é fundamental para a nossa experiência humana. Ela vai influenciar na nossa cognição, na nossa percepção, nas nossas tarefas, no nosso aprendizado, na nossa comunicação, na nossa negociação, né? Às vezes a gente está negociando com diversas pessoas, vai ver se tem uma resistência, vai fechar algum negócio, não vai, né? Então a gente consegue perder as pessoas. E aí, então, quando os nossos sistemas, nossos computadores, eles não consideram isso, né, os nossos estados afetivos, os nossos fenômenos, né, afetivos que a gente diz, a nosso feedback inteligente já fica prejudicado. Então, a gente pode dizer que o nosso sistema, o nosso computador, ele não está sendo inteligente o bastante, né, para ter uma interação com a gente, tá? Então, o que é a computação afetiva, né? Porque, Helena, você está falando até agora aqui, né, para mim, só de emoção, né? Então, a computação afetiva, ela é a tecnologia que vai estudar como as pessoas sentem. E essa área, né, a computação afetiva, ela vai envolver diversos microáreas, diversos processinhos, né? Então a gente tem ali reconhecer uma emoção por meio do computador, a gente conseguir interpretar essa emoção, processar e simular, que aí a gente entra mais na parte dos robôs, né? A gente vai falar cada um deles aqui, tá? E aí, então, quando a gente fala de computação afetiva, a primeira coisa que entra na nossa mente, né, falar sobre emoções. Então, como que o computador consegue trabalhar com as emoções dos humanos, né? Mas ela é muito mais do que as emoções. Então, a gente pode trabalhar com estados de ânimos ou humor. Existem alguns algoritmos, né, que por meio da interação que você tem ali no sistema, com o seu Mi Band, com o seu celular, ele faz uma análise de todos esses dados e vai tentar prever o seu humor amanhã, por exemplo, né? Existem pesquisas disso no MIT. Postura interpessoal, como que as pessoas conseguem relacionar, trabalhos colaborativos, como que eu consigo trabalhar com outra pessoa naquele sistema, ele vai fazer uma análise, traços de personalidade, atitudes e fenômenos cognitivos emocionais, como por exemplo o flow, tá? Então tudo isso daí compõe a computação afetiva. Para a gente entender um pouquinho melhor, né, sobre o que é esse raio dessa computação afetiva, a gente tem que entender um pouquinho a história dela, né? Então, assim, Charles Darwin, em 1872, ele publicou um livro muito importante para a sociedade, né? Que é a expressão das emoções no homem e nos animais. Então, ele fez um estudo com diversas pessoas de diversas nacionalidades, e ele descobriu que as emoções elas são expressas da mesma forma, da mesma maneira de uma pessoa que tem 20
ou 60 anos, de uma pessoa que é daqui do Brasil, de uma pessoa lá da China. Então, todo mundo ela vai expressar algumas emoções da mesma forma. E ele se baseou muito, ele ficou focado muito nas expressões faciais. Então, quando uma pessoa está triste, ela vai chorar, ela vai colocar a boca de um jeito diferente, de uma pessoa que está feliz, e vai ser da mesma forma com as diversas nacionalidades. E aí ele nomeou essas emoções como emoções básicas ou emoções primárias, que é alegria, tristeza, raiva, nojo, são 6, tá? E aí alguns animais também conseguem sentir essas emoções. Mas mesmo assim, com esse trabalho tão importante publicado, ainda as emoções elas eram muito negligenciadas, né? Eles falavam, já começou lá na época de Descartes, que ele falava que na alma residia os nossos processos cognitivos, nossos processos, nosso raciocínio, lógico. E no corpo residia, então, as emoções, né? Então, era algo, assim, que dava pra gente... Não era tão importante, né? Porque corpo, né? Dá pra gente, a alma é algo mais nobre. E aí, ele sempre tinha essa visão dualística, né? Que a emoção, ela é totalmente diferente da razão. Assim como o macho e a fêmea são totalmente diferentes. Não que a emoção, ela é um complemento da razão. De acordo com o que eu estou sentindo, eu tomo algumas decisões, né? E aí, então, eles não tinham essa noção, né? Mas lá para a década de 90, houve, então, uma maior pesquisa nas áreas das emoções, que entrou, então, psicologia, neurociência, medicina, sociologia, e aí, então, eles viram que as emoções, elas são base para o comportamento racional, e não somente para a sobrevivência. O cara tá com medo, e ele sai correndo. Não, né? Então é muito mais do que isso, as pessoas são muito mais complexas, né? E aí, então, por que a gente precisa entender isso daqui, né? Poxa, a gente é da computação, né? Assim como vocês têm que entender regras de negócios sobre os bancos, né, o que, que acontece, as transações, né, os investimentos e tudo mais, a gente aqui para a área da computação afetiva, a gente precisa entender as emoções para realmente fazer e elaborar esses sistemas. A gente precisa entender uma personalidade, por exemplo, né, porque aí a gente consegue fazer sistemas que a gente consegue até mesmo manipular em massas, né. E aí, então, para o próximo slide, a gente consegue ver a evolução até na área da computação. Então, esse Carl, esse sueco, não sei falar direito o nome dele, mas ele criou esse sistema de codificação de ações faciais, o fax, né? Pode ir para o próximo? Que aí ele mostra, então, que ele dividiu a face, né, do rosto das pessoas, Danilo, isso, ele dividiu, então, as faces das pessoas em diversas actions e units, né, esse AU aqui. E aí, então, a boca, mordendo os lábios, é Action Unit 28, por exemplo. Então, a gente franzia a testa, é um tal de Action Unit. Então, ele acabou decompondo várias partes do nosso rosto para formar, então, algumas emoções. Pode ir para o próximo, por favor? E aí a gente consegue ver que, por exemplo, o rosto, a emoção de felicidade, ela é decomposta por essas várias actions e units aqui. Então, na hora de a gente fazer um processamento de imagem, a gente capturar essa imagem, a gente fazer o processamento dela, mexer na saturação, né, mexer no contraste, mexer no histograma, a gente consegue, então, identificar essas actions e units aqui, então fica muito mais fácil a gente identificar quais são essas emoções, tá? Então, a gente pode ver que uma emoção, ela é formada ali por várias actions e units. E aí, então, depois disso, ela ainda não foi muito bem categorizada ainda por esse sueco. E aí entrou o Paul Ekman, né? Ele que fez os Atlas das Emoções. Pode ir para o próximo, por favor? Que aí a gente consegue ver que o Paul Ekman, ele pegou essas actions e units, catalogou quais são as emoções de felicidade, tristeza, medo e desgosto, por exemplo, nojo, né? Em diversas nacionalidades do mundo. Tá? E aí, então ele conseguiu se catalogar. E aí, depois disso, veio a Rosalind Picard, que ela sugeriu esse termo de computação afetiva.
ela é considerada a mãe, né, da computação afetiva. E aí vocês vão ver que ela é uma parte do interação humano-computador, é o IHC, né, que a gente estuda na nossa graduação. E aí a ideia é que a gente consiga elaborar sistemas, né, que, por exemplo, a gente tem uma interação humano-humano, que você conversa com uma pessoa, e aí eu percebo que ela está com raiva. E aí eu olho, deduzo que ela está com raiva, modifico meu feedback, peço desculpa, abaixo a cabeça, saio, né? E eu anoto essa situação que eu acho que realmente não é para acontecer. O computador também, a ideia é fazer com que essa interação também passe para a parte de computador. Então, ele consiga identificar essas mudanças sutis e ele faça um feedback bem mais inteligente para você, tá? E aí, então, dentro do IHC, a gente tem algumas etapas que a gente fala que são uma metodologia assim, mais geral, né? E aí, uma pessoa, aqui no quadrante direito inferior, tá? Acompanha comigo, pessoal. Então, um usuário, ele vai fazer alguma ação no sistema. Depois disso, esse sistema ele vai mensurar essa emoção de alguma forma e a gente vai ver as diferenças, né, os diversos tipos de fonte de dados disso daí. Ele vai interpretar essa emoção. Poxa, a Helena está com raiva, né? E aí eu vou decidir, o sistema vai decidir de forma inteligente o que vai fazer com a Helena com raiva. Eu vou mostrar uma música, né, do BST, sei lá. Né? E aí, então, a gente tem aqui vários fatores que vão possibilitar a computação afetiva. Tá? Então, ela não nasceu assim, simplesmente do nada, a gente precisa de diversas tecnologias para isso. Então, primeiro, a gente tem a maturação de plataformas distribuídas, a gente consegue usar servidores ali geograficamente dispersos, né? A gente consegue fazer uma boa análise, né, desses dados ali, com diversos servidores. A gente tem os sensores inovadores, todo mundo não, né, que eu acho que já é uma frase muito impactante, mas a maioria das pessoas tem um Mi Band, que a gente consegue ver frequência cardíaca, quantidade de passos, calorias, se a pessoa está estressada ou não, né, então a gente tem esses dispositivos mais compactos, né, que vão gerar, então, uma grande quantidade de dados que a gente consegue analisar por meio desses algoritmos de machine learning, deep learning, né, e aí a gente consegue, então, classificar alguns comportamentos das pessoas, né, olha, nossa, quando a pessoa está com raiva, o coração dela está acelerando pra caramba, né, então, vamos fazer alguma outra coisa. E aí, também, a gente tem a pesquisa de microexpressões, né, principalmente no nosso rosto, as pessoas que trabalham, né, com reconhecimento facial e vê, né, quais são as emoções dessas pessoas por meio de face, vão perceber que a gente tem muitos músculos que a gente move enquanto a gente está mostrando alguma emoção. Só para ter um exemplo disso, né, quem que vai lá no YouTube, tem um site Metaforando, desculpa, tem um canal Metaforando que ele analisa cada pedacinho, né, do que a pessoa está sentindo, né, que músculo, será que essa pessoa está sentindo tal emoção ou não? Então a gente consegue ver a complexidade, né, da musculatura, né, da face humana para a gente conseguir identificar essas emoções. E aí, como eu estava comentando com vocês, né, que a gente precisa entender um pouquinho sobre essa parte de neurociência, parte de psicologia para a gente trabalhar com computação afetiva. Aí a gente tem aqui um tópico que a gente precisa entender, né, que são as habilidades da inteligência emocional, que todo mundo tem, todo ser humano tem. Às vezes tem um pouquinho menos, um pedacinho, né? Às vezes a pessoa não consegue entender ironia, mas outra pessoa já consegue, né? Mas todo mundo tem alguma inteligência emocional. E aí, então, no nosso lado esquerdo, a gente tem aqui o que são os humanos, né? Nós expressamos nossas emoções. E do lado direito, a gente tem os computadores. O computador, ele não expressa uma emoção, ele vai simular uma emoção. Né? Então, a gente tem que reconhecer as emoções, né? Detectar essas emoções, lidar com essas emoções dessas pessoas, né? Regular essas emoções. A gente vai ver cada uma delas, tá? Então, aqui, o primeiro, né, que é expressar emoções, significa, então, que a gente está mexendo ali com robôs, né? A gente está falando, por favor, Danilo, volta para o pessoal conseguir visualizar.
um slide. Mas aí, então, essa expressão dessa emoção, a gente está falando desde os robôs que conseguem mostrar ali sorriso, cara de raiva, né? Até mesmo os nossos agentes inteligentes virtuais que a gente começou a falar no começo dessa apresentação. A gente tem o Google Assistente. Ele pode expressar alguma emoção. Ao invés de ele simplesmente falar assim, olha, não se mate, aliás, desculpa, perdão, ao invés de ele só simplesmente mostrar um número de telefone, né, para você procurar ajuda, ele pode então fornecer alguma ajuda, ele pode mostrar raiva para você porque você está fazendo algo errado, né? Então isso daqui também é simular uma emoção, mas de forma textual. A gente também pode simular uma emoção por meio de voz, que é muito mais complicado, tá? Mas então tem diversas áreas. Tá? E aí, então, a gente tem agora aqui a parte de reconhecer emoções, que a maioria das pesquisas estão nessa área. Pode agora ir para o próximo. A gente tem diversas formas de reconhecer uma emoção, que vão ser as nossas fontes de dados, né, para a gente poder trabalhar com os algoritmos de machine learning. A gente tem os sensores, que eles não são as formas, né, que a gente mostra nossas emoções, mas que não são aparentes para as pessoas. O meu coração acelera, né, você não consegue ver, né, que a pessoa está com o coração acelerado. Então, a gente pode usar um eletrocardiograma, um eletroencefalograma ou um GSR, que é para medir a condução elétrica da pele, tá? Outras fontes de dados que já são mais aparentes para as pessoas é por meio de voz, gestos, faces e ali o comportamento, tá? E aí a gente fala que a gente usa, então, eles não são invasivos, né? A gente consegue simplesmente olhar sem colocar de fato ali um sensor na pele de uma pessoa, por exemplo, tá? Então a detecção de emoção por voz, ela vai analisar a nossa voz além das palavras, né? A gente não vai simplesmente fazer uma análise semântica ali do que significa aquela palavra, né? Porque a voz ela vai passar muito além do que a gente está dizendo, né? De palavras isoladas, né? Simplesmente porque, assim, vamos supor, meu marido fala assim, Helena, eu vou jogar bola lá com meus amigos meia-noite, né? E aí eu respondo, tá bom, vai, pode ir, tudo bem, né? E aí, então, vocês estão percebendo que que as minhas palavras estão dizendo tudo bem, tá ok, né? Mas a entonação de como eu digo não está tudo bem, né? E aí, então, o sistema ele tem que ser capaz de analisar isso daí. E aí, isso daí é a mesma forma que os bebês, eles vão entender os seus pais. Eles não entendem direito o que são as palavras isoladas, mas eles entendem a entonação. Então, não é sobre o que você diz, e sim como você diz algo. Então, isso significa que você vai ter que analisar frequência, volume, várias características, né, várias features da voz de uma pessoa para conseguir, então, entender a emoção, tentar deduzir, né, qual que é a emoção que essa pessoa está sentindo. É muito complexo, tá? Essa parte, porque também entra uma parte mais de antropologia, né? Às vezes do jeito que a gente fala aqui é diferente de uma pessoa que está falando lá na Alemanha, né? Que parece que estão sempre bravos, né? Então a gente tem que levar em consideração isso daí. Então tem que calibrar para cada cultura, tá? Vamos pro próximo. E aí a gente tem uma outra fonte de dados que são os gestos, tá? Com alguns tipos de dispositivos, como por exemplo o Kinect, a gente consegue verificar o gesto das pessoas, né? Então a gente consegue ver a postura, né? Dela. Então, se a pessoa está inclinada para frente, significa que ela está interessada. Se ela está com a postura inclinada na cadeira, por exemplo, jogada para trás, quer dizer que ela está com tédio, né? Então, a gente consegue deduzir alguma dessas emoções, se ele está nervoso, porque está mexendo muito os braços ou as pernas, né? E assim por diante. E a gente tem por face que a maior parte das pesquisas elas estão
focadas, tá? Então, a gente tem a detecção de face, a gente usa o processamento de imagens, né, para fazer uma sequência de filtros, né, tratamento dessas imagens, para tentar identificar onde está o rosto dessa pessoa, a borda dos olhos, da boca, né? E aí, sim, extrair os pontos nodais. Vamos para o próximo. Que aí a gente consegue extrair esses pontos nodais, né, ou a gente chama de 68 pontos de referência, para extrair, então, informações ali, vamos supor, o ponto 48 do 54, que está ali na boca, tá, pessoal? Então, cada canto ali da nossa boca, aí se a pessoa tá dando um sorriso, a gente faz um cálculo. Tem diversos cálculos que a gente consegue fazer, por exemplo, uma distância euclidiana, para saber, por exemplo, se essa pessoa ela está dando risada ou não, tá? E aí, então, a gente está vendo, né, que esses três tipos aqui de fonte de dados, né, para a gente tentar detectar nossas emoções, elas usam muitos os sensores, né, fisiológicos ali. A gente vai usar algum sensor, nem que seja essa câmera, mas ela não pode ser usada de forma isolada, porque ela vai identificar algumas coisas, né, da sua emoção. Ela não vai mostrar precisamente o que você está sentindo de fato. Então, ali, a condutividade da pele, que é aquele GSR, ela vai mostrar para você se você está muito desperto ou não, se uma pessoa ela está bem desperta, bem acordada, ou ela está um pouco mais sonolenta. Já os batimentos cardíacos, por exemplo, ela vai ver se uma emoção ela é positiva ou negativa, se ela vai trazer um bem-estar, que é positiva, que a gente chama, né, de emoção positiva, ou um mal-estar, assim, aquela situação ruim que a gente chama de falência negativa. Então, por isso que a gente precisa fazer um conjunto, utilizar um conjunto desses sensores fisiológicos e, além disso, utilizar, então, a nossa próxima fonte de dados, que é por base de comportamento, né, que é aí sim é a interação desse indivíduo. A gente está falando muito sobre a parte fisiológica, que ela é sim essencial, mas ela sozinha não consegue identificar uma emoção. E aí a gente vai ver o comportamento dela. Aqui, quando a gente fala de sistemas, a gente está falando de comportamento observável, que é a opção que ele escolheu na tela, qual foi a velocidade de digitação ali no teclado, velocidade do mouse, a quantidade de cliques, o tempo naquele item. Então, a gente vai fazer uma observação de todas as interações desse usuário dentro do nosso sistema para a gente conseguir, então, fazer tentar ali fazer uma associação, alguma relação com esses dados que a gente pegou dos nossos sensores fisiológicos, tá? Pode ir para o próximo. E aí, então, a gente falando um pouquinho mais específico, né, da emoção, como a gente falou, a gente tem vários, né? Traços de personalidade, humor e etc. Mas a emoção em si, ela é muito difícil de a gente conseguir detectar, né? Vocês podem ver que a emoção, ela está sendo categorizada, ela está sendo, né, classificada aqui dentro desse circunflexo, né? Então, a gente tem uma emoção que ela desperta ou não desperta, que a gente acabou de falar do arousal, né? Que se a pessoa está desperta ou não. Se ela é negativa ou positiva, se a pessoa está com um bem-estar ou não. E aí vocês podem ver que a gente tem ali, então, a distribuição das nossas emoções de acordo com esses 4 quadrantes. Só que você consegue me dizer qual que é a diferença entre deprimido e melancólico? Né? Então, são duas emoções que ela tem uma diferença muito sutil. Né? E aí você precisa identificar qual que é essa diferença. Será que é uma diferença fisiológica, que eu vou ter que colocar um sensor fisiológico para ele? Será que eu vou ter que usar um eletroencefalograma para conseguir identificar essa emoção? Será que eu vou ter que ver será que eu consigo identificar por meio da interação no computador? Então, esse tipo de sutileza é muito difícil ainda de a gente conseguir identificar, tá? Nos nossos computadores, e aí sim vai afetar então, o nosso resultado da nossa dedução, né, da nossa inferência da emoção, tá? Pode ir para o próximo. E aí, então, a gente tem um último aqui, né, que é uma habilidade de inteligência emocional que a gente também consegue fazer, que é, então, lidar com as outras pessoas. Então, a gente espera que os nossos sistemas consigam adaptar a emoção. Quando a gente fala de adaptar a emoção, a gente está falando de regular. Quem faz terapia aqui tem algumas técnicas, né, que vocês
que acho que alguém ensinou para vocês, que na hora que eu estou com raiva, né, eu vou tentar adaptar minha emoção, vou fazer um mindfulness, vou respirar e tudo mais, né? Então a mesma coisa acontece com o computador. Então ele vai identificar que você está bravo e aí então o sistema ele vai te recomendar algo, tá? Então é aqui que a gente consegue também ter alguns algoritmos e aí o Danilo ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então assim, a computação afetiva ela tem várias aplicações, mais do que vocês talvez consigam imaginar, né? Não é somente para a área de psicologia, né? Então a gente viu, quem assistiu lá aquele Cambridge Analytics, viu que as eleições dos Estados Unidos elas foram manipuladas porque houve ali uma análise ali de traços de personalidade de uma pessoa. O cara está usando computação afetiva. Quem assistiu o Dilema da rede social viu que eles fazem uma análise dos seus traços de personalidade, do seu humor daquele momento, para então recomendar algumas coisas para vocês, né? A gente entra aqui com tecnologia persuasiva. Né? Então, a computação afetiva ela é muito ampla, ela afeta muito em como que a gente consegue interagir com esses sistemas, né? E eles recomendar algumas informações para vocês, tá? Bom, e aqui, mas nessa apresentação, a gente vai falar um pouco mais sobre a aplicação na educação, mas vocês vão conseguir pensar um pouquinho de como colocar em outras áreas, tá? E aí, então, o Danilo, ele vai falar um pouquinho melhor para vocês isso daí, tá? Obrigado, Helena. Bom, meu nome é Danilo, como foi apresentado no início. Aqui, a ideia é principalmente focar em duas experiências ou dois experimentos que a gente fez para aplicar um pouco a, a computação afetiva num contexto de educação. E aqui, em particular, a gente selecionou dois trabalhos que a gente desenvolveu, um no ano de 2018, o outro que está ainda em fase de revisão aí numa revista. Mas principalmente a escolha desses temas é porque, como a gente trabalhou diretamente, né, nesses contextos, a gente pode dar um pouco feedback também das dificuldades que tem, desde a coleta de dados até analisar os dados nesse contexto. E também as vantagens e potenciais desvantagens que também tem das técnicas que a gente está utilizando aqui para fazer as análises. Então, o primeiro contexto vai ser do primeiro paper que a gente tem aqui, que é basicamente uma forma de antecipar uma emoção que a gente vai chamar de negativa aqui pelo usuário. Então, a gente vai tentar antecipar uma emoção negativa para potencialmente entregar uma informação melhor ou que essa pessoa, que esse indivíduo não chegue até esse ponto. Então, o primeiro estudo que a gente vai apresentar aqui tem esse objetivo. Então basicamente, antecipar esse tempo que precede a uma emoção negativa. O contexto que a gente está é um contexto que tem diferentes emoções que o indivíduo pode sentir, e uma emoção fundamental aqui, que na verdade há algumas discussões sobre se é uma emoção positiva ou negativa, mas a maioria das pessoas sempre classificam como uma emoção positiva, no sentido que ela pode te estimular a alguma coisa, que é a confusão. Então, não necessariamente o fato de se sentir confuso em algum momento de uma tarefa, de uma determinada atividade, significa uma coisa ruim, porque basicamente a confusão ela pode estimular, no caso educacional aqui, o aluno a que ele busque um conhecimento e também a manter o foco e a atenção dele naquela resolução do exercício, se ele permanece um certo tempo confuso. E o principal problema que tem é que se esse período de confusão ele for muito longo, que o longo aqui é meio subjetivo, esse estágio de confusão ele pode se tornar uma frustração ou tédio.
E essas, claramente, aqui já não tem muitas discussões se são emoções positivas ou negativas, porque são realmente classificadas como negativas, tanto a frustração quanto o tédio. Então, o que a gente vai tentar fazer é evitar que um estudante, nesse caso, chegue a esse ponto. E aqui um dos elementos que a gente tem como importante para fazer esse tipo de análise é o que a gente chama de traços de personalidade. Depois a gente vai ver alguns exemplos, porque essa é uma informação bastante relevante quanto ao tempo que essa pessoa pode durar no estado emocional de confusão. Porque dependendo da personalidade da pessoa, pouco tempo na confusão já é suficiente para cair para o tédio. Assim. E se é uma pessoa, às vezes, não sei, mais tranquila, até mais descompromissada com a tarefa, pode ser que esse tempo seja mais longo de confusão e que, na verdade, ele não vai se frustrar muito em um período curto. Assim. Então, o traço de personalidade é uma informação importante aqui para a gente. E outra informação relevante é o conhecimento prévio. Aqui, como a gente está focado no contexto de educação, depois a gente vai ver um exemplo, que é o conhecimento prévio do estudante em álgebra, na resolução de exercícios de álgebra, exercícios de equação de primeiro grau, segundo grau, coisas nesse nível. Então, claro, o conhecimento dessa pessoa prévio à resolução desse exercício é uma coisa importante, porque se ele tem algum conhecimento daquele conteúdo, ainda que ele esteja um pouco confuso, provavelmente ele vai conseguir, assim, rascunhando um pouco e exercitando, chegar na solução. Assim. Mas o importante não é chegar na solução, o importante é esse tempo que vai durar a confusão dele. Enquanto que uma pessoa que não tem esse conhecimento prévio, o conhecimento prévio dele no conteúdo, na disciplina, é muito baixo, então provavelmente o que vai acontecer é que ele vai olhar o problema e já vai ficar relativamente frustrado, porque não vai conseguir resolver, porque não está entendendo, às vezes, a linguagem, o que está sendo pedido, por falta de conhecimento prévio na disciplina. Então, esses são os três principais ingredientes que a gente tem aqui nesse contexto, que é basicamente a confusão, a emoção de estar confuso, traço de personalidade e o conhecimento prévio. E aqui o que a gente vai tentar fazer é regular, então, em algum sentido, que a gente ainda não sabe como, essa emoção que é a confusão. Assim, baseado nessas características dessa pessoa, da personalidade, né, que tem a ver com os traços, e o conhecimento dessa pessoa num determinado conteúdo, numa determinada matéria. Então, esse é o primeiro cenário que a gente tem aqui para estar analisando. No contexto de regular uma emoção, acho que é importante colocar uma certa definição do que isso significa, né? Regular uma emoção, pensando numa pessoa, como que eu vou regular isso? Mas é basicamente a capacidade de gerenciar, de alguma forma, ou monitorar o estado emocional dessa pessoa. Então, o que a gente vai estar fazendo é isso, tá? Tomando o devido cuidado de tentar antecipar uma possível emoção negativa através desse procedimento de regulação. E aqui, basicamente, o objetivo final é impedir que a pessoa chegue ao ponto de ficar frustrado ou entediado com um determinado exercício e desmotivar. Sim? Então, a gente quer tentar entender ou modelar esse tempo. Aqui a gente tem uma ilustração bastante interessante quanto ao fluxo das emoções, do que é mais provável acontecer, o que é menos provável acontecer. E basicamente, se a gente pensar que inicialmente as pessoas
começa uma determinada tarefa, um exercício engajado, esse engajamento ele não vai saltar diretamente para a frustração. Ele pode, obviamente, mas é pouco provável. O caminho mais natural aqui é a pessoa passar por um momento de confusão, sim? E a partir desse momento de confusão, o que pode acontecer? Essa pessoa pode voltar para o estado de engajamento, sim? Provavelmente se ela consegue, se ela tem uma ideia de como solucionar o problema. E, por outro lado, ela pode saltar para um estado de frustração. E vejam que aqui também há algumas ligações que pode acontecer, mas é pouco provável. Saltar diretamente de confusão ao tédio é pouco provável, mas dependendo dos meios que a gente tem de medir essas coisas, do que é frustração, o que é tédio, às vezes pode acontecer de que esse salto seja identificado, mas em geral é pouco provável. E uma vez que essa pessoa chegou na frustração, aqui o caminho mais natural é ir para o tédio, ou então voltar um pouco e sentir a confusão de novo. Mas, em geral, esses dois estados de frustração e tédio aqui são já estados pouco reversíveis, no sentido de voltar a engajar a pessoa e que essa pessoa sinta motivada novamente para resolver um problema. Então, esses são os estados que a gente vai tentar evitar que a pessoa chegue. Então, em princípio, a gente analisa o momento que a pessoa chega na confusão e o tempo que essa pessoa dura na confusão, e aqui para a gente não importa muito depois o que vai acontecer, mas se ela vai para uma frustração, para o tédio. Se ela vai para o engajamento, tá ok, não teve muito problema, mas o salto de frustração ou tédio para a gente é o que a gente vai tentar evitar na hora de modelar esse problema. Certo? Bom, isso por um lado. Então, a gente tem as emoções ali, as principais, na verdade, tem outras subemoções também, outros níveis de emoções, igual que a Helena apresentou antes, algumas outras classificações. E aqui a gente tem a outra informação que vai ser relevante para a gente, que é os traços de personalidade. Certo? Então, o primeiro exemplo aqui, que é o de autoconhecimento, basicamente quando a pessoa tem esse nível de autoconhecimento elevado, essa pessoa provavelmente ela vai ficar mais tempo num estado de confusão, no sentido que ela vai ficar ali pensando no problema, mais tranquilo, vai estar mais concentrado também nesse exercício e provavelmente ela vai durar mais nesse estado de emoção, certo? Que é a confusão nesse caso. E aqui do lado a gente tem a extroversão e neuroticismo, que na verdade há outros traços de personalidade, mas como a gente vai focar nesses dois nas análises, a gente quis colocar ele aqui mais explicitamente, que é o contexto de extroversão e neuroticismo. Sim? Então, não que eles sejam opostos, assim, completamente. Se uma pessoa tem extroversão alta, ela tem que ter neuroticismo baixo, não quer dizer isso, mas elas se complementam quanto a características que uma pessoa pode ter. E principalmente porque a nossa hipótese aqui é que no caso da extroversão, essa pessoa ela pode durar mais no estado de confusão, e no caso de neuroticismo, provavelmente essa pessoa vai chegar a uma frustração, um tédio mais rápido. Tem uma pergunta no chat que é parte do que a gente vai fazer, trabalhar com dados reais, sim? Que a gente vai apresentar na sequência aqui. Bom, qual que é o objetivo aqui nosso, que tem a ver com a modelagem que a gente vai estar utilizando? Nosso objetivo principal é analisar o tempo, a duração que a pessoa fica
em geral aqui é segundos, né? Dentro do estado emocional de confusão. Assim. E o que a gente vai ter como inputs, né, como variáveis de entrada, além do tempo, né, que a gente tem essa informação, o conhecimento prévio, né, dessa pessoa de uma determinada disciplina, né, o contexto da aplicação aqui vai ser de álgebra, e o traço de personalidade, que basicamente vai ser as características de extroversão e de neuroticismo da pessoa. E aí, depois de um determinado momento, uma duração, a gente sabe que essa pessoa vai migrar para outro estado emocional. Certo? Então, vamos partir do lado esquerdo aqui para a confusão. Então, a gente vai verificar esse momento, que a pessoa entra na confusão, e a gente vai estar analisando a duração desse tempo, certo? Até ela migrar para um outro estado. E aqui o outro estado é uma característica importante, porque se essa pessoa migrou para um estado de frustração ou tédio, realmente é o tempo que a gente está interessado em analisar, que é o tempo da pessoa partiu em confusão até frustração ou tédio, certo? Mas, por outro lado, a gente viu no fluxograma de emoções que a pessoa ela pode voltar para um estágio de engajamento, por exemplo. Certo? Então, essa informação ela entra de uma forma diferente na nossa modelagem, certo? Na hora de considerar. Então, esses são os elementos que a gente tem. Então, a gente, por um lado, vai utilizar esse tempo, que é a duração, que a pessoa permanece no estado de confusão. A gente tem o conhecimento prévio da pessoa, que no contexto da aplicação aqui vai ser o conhecimento prévio em álgebra, e o contexto e a informação de traço de personalidade, que basicamente são duas variáveis, uma que vai medir o grau de neuroticismo e outra o grau de extroversão. Certo? Então, esses são os elementos que a gente tem. E aqui vem a parte da aplicação, do experimento que a gente fez. E aqui a gente pode estender um pouco para contar as limitações, os problemas que tem. A Helena, melhor que eu, aqui pode falar dos perrengues que ela teve para conseguir uma amostra. Isso também vai ser parte da metodologia depois que a gente vai utilizar, dado o tamanho da amostra que a gente tem aqui. Mas o objetivo principal, nesse caso, é que a gente quer investigar ou analisar, de alguma forma, a associação que tem do conhecimento prévio em álgebra, então, de estudantes de graduação aqui, nesse caso, de ensino superior, em áreas de exatas, o conhecimento prévio em álgebra e os traços de personalidade dessas pessoas, que basicamente vai ser através de extroversão e neuroticismo, e o quanto que isso influencia, ou a associação que isso tem com o tempo, ou com os tempos de permanência dessa pessoa num estado de confusão. Lembrando que o estado de confusão até a frustração ou tédio, que é o que a gente está querendo analisar aqui. Então, se pensar numa escala de tempo, o que está acontecendo? Se a pessoa começa o exercício engajado, esse tempo a gente não está preocupado, o tempo de engajamento. A gente está preocupado a partir do momento que a pessoa entra em confusão. Certo? Então, a pessoa entrou em estado de confusão, a partir desse momento, esse é o nosso tempo zero. E aí a pessoa fica um determinado período em estado de confusão, e aí depois o próximo passo, que pode ser a frustração, tédio, pode ser engajamento, é a mudança do estado dela. Certo? Mas principalmente a gente vai estar olhando com mais cuidado essa migração de confusão a frustração ou tédio, que é o que mais interessa no nosso caso. E nesse caso, a pessoa vai estar resolvendo alguns exercícios de álgebra através de um software educacional. Aqui tem um pouco de contexto desse experimento também, que o primeiro caso é que é bastante difícil conseguir recrutar pessoas para fazer
esse tipo de experimento. Aqui, se eu não me engano, era uma turma que a Helena estava, a maior parte dos estudantes era uma turma que a Helena estava dando aula, que a maioria cursava engenharia de software, alguma disciplina assim já específica da área de computação. E há umas pequenas exceções aqui. A mais extrema, se eu não me engano, é que uma dessas pessoas aqui é do curso de geografia, se eu não me engano, mas a grande maioria era do curso de exatas, então supõe que o desempenho deveria ser relativamente alto em exercícios de álgebra. E aqui a álgebra, a gente está falando álgebra, equação, primeiro grau, segundo grau, logaritmo, coisas assim mais básicas. E aqui tem uma característica já relevante no sentido de que a gente não vai incorporar na análise, que é a questão do sexo. Então, basicamente, aqui não entra na análise, até porque a gente não tem uma amostra suficiente entre homem e mulher aqui para estar analisando. Há algumas ferramentas de análise de dados desbalanceados e tudo mais, mas esse caso é extremamente desigual, assim, a análise, 4 informações, 4 mulheres, também dificilmente ia ser um resultado que se pode confiar, assim, nesse tipo de análise. E outra característica que a gente tem aqui é a idade, mas que também, na nossa análise, para a parte final, acabou que a gente não precisou utilizar, porque a idade acabou sendo pouco relevante para estar explicando esse problema. Então, esse era o contexto que a gente tinha de experimento. E aqui, acho que vale a pena também esclarecer como que é feito essa parte de analisar o momento que entra na confusão e até chegar num estado de frustração ou tédio. Porque os recursos que a gente tinha também eram limitados para estar fazendo isso. Então, essa coleta de dados ela foi feita a partir de filmagens. Então, tinha uma câmera na frente do estudante e era filmado, basicamente, todo o tempo que ela desenvolvia os exercícios, resolvia os exercícios que estava ali, e através de um processamento posterior, a partir de pessoas que pegam a gravação e analisam baseado na face, né, nas reações, na fisionomia da pessoa, definir o que era essa pessoa entrou agora no estado de confusão. Certo? E agora, pela forma que ela está reagindo e tal, ela migrou para um estado de frustração, tédio, ou então ela segue na confusão. Então, aqui a gente já vê que tem um elemento, pelo menos pelos recursos que a gente tinha, que limita um pouco, né, a análise, que é uma debilidade nesse caso da análise, porque não é um recurso automatizado que faz esse reconhecimento, e mesmo que fosse automatizado, a gente sabe que a precisão desse reconhecimento ainda assim não é perfeito, certo? Então já tem uma certa fonte de erro aqui na coleta dos dados, que é estar cronometrando esse momento de entrou na confusão e agora essa pessoa migrou para outro estado de emoção. Então isso já é um limitante. E aí, basicamente, o fluxo do nosso experimento é esse. Essa é uma imagem que a gente tirou do próprio artigo, que a pessoa inicia com alguns testes, né, algumas provas iniciais que essa pessoa faz. Tem uma parte de informações pessoais, mas isso é irrelevante para a análise. Mas, basicamente, o que a gente tem de elementos importantes aqui é o teste de álgebra. Então, a gente vai ter uma nota, que nesse caso a gente vai estar... são 9 exercícios, se não me engano, de
Não, 5 exercícios de álgebra que a pessoa resolve aqui previamente. E aí a gente vai estipular uma nota que sempre vai estar dentro do intervalo 0,1. Então a gente vai ter, pode pensar em porcentagem, coisas assim. Essa nota dessa prova de álgebra, que vai ser nosso input de conhecimento prévio. E também essa pessoa vai estar respondendo algumas perguntas quanto à personalidade. E essa pergunta vem de um questionário também, um questionário internacional, que na verdade ele mede distintos traços de personalidade. Aqui a gente está focando só em neuroticismo e extroversão, mas tem outras características que pode ser extraída. E nesse caso, também, cada uma delas, neuroticismo e extroversão, vai ser uma variável para a gente, uma característica que a gente vai estar utilizando na nossa modelagem, e cada uma vai estar também numa escala 0,1, sendo que 1 é um nível mais alto de neuroticismo ou de extroversão. E a mesma ideia para a nota de álgebra. Então, 1 é a nota máxima nesse caso. Bom, da parte de testes, então a gente vai ter esses 3 elementos aqui. E a gente vai estar interessado nessa parte do estado emocional, principalmente focado no contexto da confusão, e o tempo que a pessoa dura nesse estado, certo? Então, esses são basicamente todos os ingredientes que a gente vai ter em mãos para estar modelando esse problema. E aqui entra uma parte interessante do problema que a gente priorizou colocar modelagem estatística até no título e não alguma coisa de algoritmos de machine learning ou coisas mais com cunho computacional, porque aqui a gente realmente usou uma estrutura de modelo que vem do mundo mais de estatística, que é o modelo de sobrevivência, que é chamado. E aqui nosso contexto de modelagem a gente está tentando modelar o tempo de permanência do estado de confusão até um estado de frustração ou tédio. Sempre que a gente pensa em tempo até alguma coisa, isso já está dentro do contexto de modelagem de sobrevivência ou de confiabilidade, que são áreas que a gente tem dentro do contexto de estatística. E aqui uma das características que a gente tinha é algumas covariáveis, que no caso aqui o X1 representa o teste de álgebra, o conhecimento prévio de álgebra. O X2, se não me engano, é o neuroticismo, e o X3 extroversão, ou ao contrário, mas aqui para a gente não importa muito nessa visualização do modelo. E esse modelo é interessante porque o que ele modela? Ele modela essa função H aqui que a gente tem, é uma função de risco, que chama, no contexto de sobrevivência, então é o risco do indivíduo ir, certo? Um risco instantâneo, na verdade, de experimentar o evento de interesse. Esse tipo de modelo é muito usado no contexto de medicina, porque a gente está muitas vezes interessado em tempo até o diagnóstico de uma doença, tempo até sair da UTI, coisas desse tipo. Mas também é bastante utilizado no contexto de indústria, porque muitas vezes, quando a gente recebe uma garantia de 10 anos de uma televisão ou de algum aparelho, na verdade o que teve por trás foi uma modelagem estatística que analisou que 99% das televisões não falham em 10 anos. Então, eles têm mais do que garantias para entregar, já assegurando que não vai acontecer isso. Então, não é que as indústrias em geral estão oferecendo isso assim gratuitamente para a gente. Eles têm quase certeza que não vai acontecer isso por uma falha mecânica. Mas é interessante pensar nesse outro contexto, porque aqui a gente está modelando tempo até chegar na frustração, o tédio, a partir da confusão. Aqui tem uma expressão, na verdade, do modelo, mas isso não é tão relevante pensando nas diferentes possibilidades que tem, mas é uma especificação de modelo de sobrevivência que chama Weibull, nesse caso, porque essa primeira parte aqui, ela vem de um modelo Weibull, que a gente tem no contexto de modelos probabilísticos, de modelos estatísticos.
E, basicamente, ele vai ser explicado a partir dessas variáveis que a gente tem aqui. E aqui no final a gente tem um elemento WI, que no contexto de sobrevivência ele é chamado de parâmetro de fragilidade. Só que a gente pode pensar que é como um efeito aleatório, na verdade, que basicamente o que ele tenta captar é a variabilidade não explicada pelas covariáveis que a gente tem. Então, esse elemento, no final, não vai ser tão crucial para análise, porque a gente vai estar focado na relevância das variáveis disponíveis, mas é importante pensar nele a nível de modelagem. Então, a gente tem esse tipo de modelo. Aqui, uma das motivações para usar um modelo paramétrico, um modelo explícito assim, do mundo de estatística, e não algum algoritmo que a gente tem dentro das possibilidades de machine learning, que poderia ser Randall Forest, pode ser redes neurais, pode ser Support Vector Machine, outras coisas, é mais que nada a ideia da interpretabilidade. Que aqui para a gente era um ponto crucial, porque a gente queria ver a relação que tem, a associação que tem nesse tempo com as variáveis disponíveis, então conhecimento prévio, neuroticismo, extroversão. Então esse era um elemento central na hora de concluir alguma coisa, certo? Claro, a gente tem também uma limitação aqui. E a limitação a gente está considerando uma forma linear entre essas variáveis, nesse caso. Então, a gente não está considerando que há uma possível interação entre, por exemplo, neuroticismo e extroversão, ou mesmo conhecimento prévio e coisas desse tipo. Então, essa é uma limitação, mas também é uma limitação necessária nesse caso, que é pela quantidade de dados que a gente tem. Então, também não adianta pensar que dá para fazer milagre com poucos dados nesse caso. A forma que a gente deriva essa análise é a partir de uma abordagem bayesiana, dentro do contexto de métodos inferenciais, no contexto de estatística, a gente tem basicamente dois grandes grupos, que é métodos bayesianos, métodos frequentistas, ou métodos clássicos. E uma das diferenças que tem entre eles é que no caso do bayesiano, a gente tem que os parâmetros, eles são desconhecidos, só que eles seguem uma certa lei, ou uma lei de probabilidade. Então, eles não tem um valor exato para eles são desconhecidos, mas eu posso modelar a distribuição desses parâmetros. Enquanto que no contexto clássico, ou frequentista, é uma informação desconhecida, mas é um valor fixo, certo? Então tem essa diferença a nível de filosófico, inclusive. Mas para a gente aqui, a gente vai estar fixando inicialmente distribuições a priori, que chama, para esses parâmetros, no sentido de que inicialmente a gente não vai estar incluindo informação para esses parâmetros do nosso modelo. Então, essas distribuições que aparecem aí para os betas, que seguem uma distribuição normal, e para os parâmetros alfa e eta, que seguem uma distribuição gama com essa especificação, são distribuições a priori não informativas ou pouco informativas que a gente encontra na literatura. Então, são especificações bastante usuais quando a gente não tem informação a priori. E uma característica interessante que a gente pode derivar desse modelo é o cálculo do tempo mediano. Então, o tempo mediano, que basicamente é o que a gente quer estar analisando de cada estudante, que é o tempo mediano até ele migrar para um próximo estado, nesse caso, a gente tem uma forma explícita de estar usando ao utilizar esse tipo de modelo. Que é essa fórmula que sai aí, um pouco feia, assim, quando a gente não está muito acostumado, mas uma vez que a gente tem estimado os parâmetros do modelo, essa derivação para essa fórmula é imediata. Certo? Então, a gente tem essa estrutura no contexto da modelagem estatística. Aí a gente parte para a parte
dos resultados dessa análise, porque o modelo é aquele modelo com aquela especificação a priori, das distribuições a priori, e aqui a gente tem os primeiros resultados enquanto aos betas, a estimação dos nossos parâmetros de regressão. Aqui, só para ficar mais evidente, a gente colocou essa coluna de interpretação. Então, o beta 1 está relacionado ao conhecimento prévio em álgebra, o beta 2 está relacionado ao neuroticismo, o beta 3 à extroversão. E aqui, o ponto central da interpretação disso é que ele é um pouco contraintuitivo, no sentido de que um sinal negativo para essa média, para esse valor de média estimado do parâmetro, significa que é mais longo o tempo que essa pessoa, que tem essa característica mais alta, fica no estado de confusão, certo? Então, se a gente pensar no contexto que a gente tem aqui, conhecimento prévio. Então, o fato da pessoa ter mais conhecimento prévio significa que ela vai ficar mais tempo dentro do período de confusão. Então, ela aguenta mais tempo antes de migrar para o tédio ou para a frustração. Certo? Então, isso é uma ideia intuitiva que a gente já tinha quanto ao conhecimento prévio, mas aqui a gente já está analisando mais numericamente. Enquanto que o neuroticismo, ele tem aqui um sinal positivo, o que significa é o contrário. Então, se a pessoa tem um nível de neuroticismo mais elevado, significa que ela vai aguentar menos tempo dentro de um estado de confusão. Isso no momento de migrar para um possível tédio ou frustração. Certo? E de forma análoga à estimação do conhecimento prévio, a gente tem a extroversão, que também tem um sinal negativo, que era também uma das hipóteses que a gente tinha, que o fato da pessoa ser mais extrovertida, isso significa que ela aguenta mais tempo, que ela dura mais tempo dentro de um estado de confusão, antes de chegar num tédio ou frustração. Então, essa é a interpretação que a gente tem, olhando só a primeira tabela. Só que aí, para ser um pouco mais didático, com a visualização e tudo, a gente incluiu essa tabela também no artigo, que foi pensar em alguns perfis extremos de indivíduos, o que aconteceria quanto ao tempo mediano, né, o tempo que essa pessoa vai durar dentro do estado de confusão antes de migrar para o tédio ou para a frustração. Então, por exemplo, aqui, o primeiro caso é uma pessoa que tem conhecimento zero de álgebra, certo? Só que o nível dela de neuroticismo também é zero e de extroversão é zero. Então, tem tudo no limite inferior dessas três características. Essa pessoa, o tempo mediano dela, não significa que vai ser exatamente esse tempo, mas o tempo mediano de uma pessoa que tem essas características é ficar 34 segundos. Bom, 34 aqui é um valor porque é como sai no cálculo, mas a gente sabe que não vai ser exatamente assim. Mas por volta de 34 segundos no estado de confusão, essa pessoa aguenta. Aqui a gente está pensando no caso de educação, mas ter esse tipo de aplicação ou esse tipo de ideia é interessante em diversos contextos, que a gente pode pensar o tempo que a pessoa fica engajada no conteúdo, se a gente faz um vídeo, coisas assim, até o tempo que a gente pode estipular de duração de um vídeo, que em geral, independente do perfil da pessoa, ela vai se manter atenta nisso. Coisas desse tipo pode ser derivado desse tipo de análise. A seguinte coluna é o típico indivíduo mediano, certo? Então, a pessoa tem conhecimento de álgebra, mas não é aquela coisa também. Então, também ele tem aí uma nota 0,5, lembrando que vai de 0 a 1, todas essas características, né, na escala que a gente está usando. Então, ela tem esse 0,5 em todas as características aqui. Conhecimento prévio, neuroticismo e extroversão. E nesse caso, essa pessoa, tempo mediano dela, vai ser 76 segundos a duração dentro do estado de confusão. Certo? E assim a gente tem diferentes perfis, aí já pensando mais em casos extremos, da duração dessa pessoa, dentro do estado de confusão. E aqui, creio que é o principal destaque aqui,
É para uma pessoa que sabe bastante, né? O conhecimento prévio dela de álgebra é alto. Essa pessoa é extremamente extrovertida e o nível de neuroticismo dela é nulo. Certo? Então, esse é o cenário que a pessoa vai aguentar mais tempo dentro do estado de confusão, certo? Até migrar para um próximo estado. Então, esse era o nosso primeiro contexto de aplicação que a gente tinha. Depois a gente pode voltar na hora que tiver mais perguntas, mas essa era a ideia. Então, a gente utilizou da emoção da pessoa, que ela estava sentindo, que nesse caso era a confusão, a emoção principal. Claro, o tipo de análise foi um pouco rudimentar, dado que a gente não tinha recurso suficiente para estar analisando com mais perfeição se realmente esse era o estado da pessoa, porque poderia estar utilizando os recursos que a Helena apresentou antes, além da parte facial, a gente poderia estar utilizando informação, batimento cardíaco, outras coisas da pessoa como característica. Mas nesse caso a gente conseguiu pelo menos extrair alguns resultados interessantes nesse nível e que conseguiu modelar o problema de certa forma, dado todas as limitações, desde o tamanho da amostra até a extração dessas informações de emoção de cada indivíduo. Então essa era a primeira análise. A segunda, que é um estudo que está ainda em revisão, que aqui o que a gente fez nesse outro estudo é tentar utilizar da informação da emoção de cada pessoa para usar como se fosse uma ideia de sistema de recomendação aqui. Então a gente utilizou essa ideia, mas principalmente dependendo do nível ou a emoção que ela está, o grau de dificuldade que ela está num exercício, a gente apresenta para essa pessoa uma dica ou algum tipo de material complementário que pode estar ajudando essa pessoa a seguir, a resolver o exercício e continuar a tarefa que ela está desenvolvendo. Então, esse é o segundo contexto que, de certa forma, a gente vai conseguir conectar com o primeiro, quanto à análise inicial. Bom, aqui, o que a gente tem também como ponto central é a parte das emoções, o que é uma emoção positiva, uma emoção negativa. A gente teve já uma ideia preliminar disso na análise anterior. A ideia de engajamento, o que é, então, que a pessoa está engajada, então provavelmente ela vai se desenvolver melhor quanto à solução de um problema, a tomada de decisões e essas coisas. E, por outro lado, uma emoção negativa, por exemplo, o tédio, a gente viu que a frustração também pode ser classificada como negativa, impede um pouco que essa pessoa reduz a capacidade dessa pessoa desenvolver bem a tarefa que ela está incumbida de realizar. Certo? Então, aqui a gente também tem que estar utilizando ou regulando, de alguma forma, as emoções do estudante, para não deixar ele cair numa emoção negativa e depois ser difícil de recuperá-lo. No sentido de que ele não vai voltar motivado, se ele desanimou no terceiro exercício, então ele já vai abandonar e não vai levar mais a sério, não vai se esforçar para estar aprendendo. Aqui a gente tem algumas informações complementares dos estudantes, que vem de uma parte do desempenho individual que ele está tendo. Aqui não é necessariamente conhecimento prévio, mas é a forma que ele vem evoluindo na resolução dos exercícios. Então, tem um primeiro exercício. O que ele fez? Ele ficou muito tempo nesse exercício, ele pulou esse exercício, ele pediu ajuda nesse exercício. Então, esse desempenho individual é uma informação que a gente vai estar utilizando para cada estudante. E aqui a gente vai estar supondo, né, que o estudante que consegue chegar mais longe na resolução, ou que vai avançando para mais exercícios, é porque ele tem um conhecimento maior do conteúdo. E aqui eu coloquei entre parênteses para destacar que ele vai avançando, mas com respostas corretas, né? Porque também pode estar avançando no puro chute ou fazendo qualquer coisa e não está
tendo um resultado satisfatório. E outra informação importante aqui, que é a cognição, que a Helena também antecipou um pouco a ideia do que significa. Basicamente, nesse contexto, a gente pode pensar como uma capacidade de resolver problemas. Como que isso é afetado a partir das emoções e da personalidade da pessoa, e, em particular, para tentar evitar que chegue num estado de emoção negativa. E a gente sabe, baseado já em literatura, em outros estudos, que o desempenho dessa pessoa também vai ser insatisfatório, dado que ele está com uma emoção negativa durante boa parte da resolução do problema. Então, esses são alguns elementos que a gente tem. O que a gente quer fazer nesse estudo? O que a gente fez, na verdade, nesse estudo? Basicamente, a gente vai ter algumas features aqui, que são algumas características do indivíduo inicial. Então, a gente vai ter a emoção dele, e a gente vai ter o nível do exercício também, se o exercício é mais difícil, se é mais fácil. Então, isso também é uma informação que a gente vai ter de entrada, né? E aí depois vem algumas características individuais do exercício ao longo do desenvolvimento dele na resolução, que é o número de erros que ele teve no mesmo exercício. E aqui a gente usa o número de erros porque a gente está usando como recurso de resolução uma plataforma que você basicamente tem que ir colocando, incluindo a resposta passo a passo, que é um sistema que a orientadora da Helena desenvolveu e segue desenvolvendo, de resolução para exercício de matemática. Então, a gente consegue também ter esse número, essa medida. Depois a gente tem o número de dicas, né, de informações complementares que o aluno solicita, que ele pede. Então, tem uma opção que o aluno pode clicar e falar, quero alguma dica, quero alguma informação complementar. Então, também tem essa opção. Se o estudante abandonou o exercício anterior, então também é uma característica que a gente pode estar armazenando, e o número de exercícios abandonados. Certo? Então, claro, se a gente está no primeiro exercício, é zero, esse contador. Mas depois, conforme vai evoluindo na resolução, a gente vai ter esse número incrementado. E o que a gente quer fazer na prática? A gente quer identificar a emoção do estudante, porque muitas vezes o estudante não pede uma dica, uma informação complementar, ele simplesmente fica naquela frustração de não estar conseguindo resolver após o estado de confusão. Então, a gente quer antecipar esse momento e, baseado nessas características do estudante, entregar uma informação complementar. E essa informação complementar, ela vem nesses níveis aqui que a gente está escrevendo, que é nível de básico a especialista, que é, por exemplo, a ideia de que o estudante tem alguma dúvida, assim, aparentemente ele está confuso, está dentro daquele tempo que a gente estimou que esse estudante, baseado em algumas características, ele aguenta. Então, antes de esperar chegar no estado de frustração ou confusão, a gente entrega uma informação adicional para ele, certo? Então, a informação mais básica é uma informação de texto. Então, seria também uma ideia de dica, né, uma informação extra que a gente faz para estar regulando essa emoção dele. A gente entrega isso para ele dar uma olhada naquilo e falar, acho que eu entendi o que tem para fazer, e conseguir seguir, certo? Só que a gente tem 4 níveis. Isso que significa? Se a pessoa está nesse pouquinho de dúvida, provavelmente um texto ajuda ele, porque também a gente quer evitar entregar tudo, né? De mão beijada, assim, e falar, a resposta é 5, né? Diretamente. Então, para evitar um pouco isso, a gente tem os níveis aqui de intervenções, né? De elementos de intervenções que a gente vai entregando para o estudante. Então, primeiro é um texto. Aí depois, se ele segue com dúvida, ou mesmo se o estudante já parte com uma dúvida grande, né, baseado nas características que a gente tem, que está do lado esquerdo, pode ser uma figura, a forma de intervenção, ou um exemplo trabalhado, um exemplo ali com algum desenvolvimento, que é similar ao exercício que ele está, ou mesmo um vídeo, que seria
nível mais alto, nível com mais informação contida, para ele poder seguir nesse exercício. Então, aqui, basicamente, o que a gente tem a gente quer, de alguma forma, entregar um sistema de recomendação aqui, a gente pode estar pensando assim, que seria, eu entrego o que para ele, baseado nessas informações? Um texto, um vídeo, uma figura, outra coisa? O que eu faço? Baseado nessas informações que tem do lado esquerdo. Esse é o objetivo aqui. Esse estudo, na verdade, a gente não conseguiu coletar dados assim suficiente para ou mesmo caracterizar dados com todas essas informações. Então, ele foi um estudo de simulação, nesse caso. Então, por isso que aqui aparece a parte de geração dos dados do estudante. Então, a gente começa com essa parte de geração dos dados. Aqui, os pesos de cada item, basicamente, significam os betas, né, os parâmetros que a gente vai calibrar ou estar colocando nessa simulação. E aqui, depois, já vem uma ideia já de análise, que é aplicar um modelo. Nesse caso, também a gente vai ter um modelo estatístico, mas que também poderia ser alguma das opções que a gente tem dentro do conjunto de métodos de machine learning. Aqui só tem que tomar um pouco de cuidado com o tipo de problema, que as características do problema são interessantes também, porque a variável resposta que a gente tem, que é categórica, né? Então a gente pode pensar num problema de classificação, só que ela é ordinal, no sentido que a ordem importa aqui para a gente. Então, essas características, o modelo que a gente vai estar utilizando incorpora essas características, mas se a gente for usar outro método para essa análise, é interessante pensar nisso. E depois, como etapa já de análise, ou etapa final, a gente faz aqui, bom, aqui está só a caixinha de training test, só que na verdade a gente fez uma validação cruzada aqui, para estar entregando a predição de intervenções. E a intervenção aqui para a gente é qual daqueles elementos a gente vai entregar para o estudante. Então, esse é o esquema assim, geral do que a gente vai estar fazendo. E aqui, já pensando na parte de modelagem estatística, basicamente o que a gente quer fazer é modelar o tipo de intervenção de hipermídia, né, qual dos elementos a gente vai selecionar para o aluno, baseado na emoção e no desempenho atual do estudante. O desempenho atual são aquelas características que a gente viu, tanto de dicas que ele solicitou, se ele saltou algum exercício, e esse tipo de informação. Para esse caso, a gente usou um modelo que chama modelo de chances proporcionais, que na verdade, a tradução é essa, mas em inglês é proportional odds, a tradução, ou logito acumulado, que esse modelo, basicamente, o que ele faz é uma extensão da regressão logística, que não sei se todo mundo conhece, mas pelo menos já ouviu falar da regressão logística, que é uma regressão que, basicamente, para o caso binário. Então, o caso binário, ela considera simplesmente 0 ou 1 e faz a classificação dessa forma. Aqui a gente estende um pouco mais, então não são só 2 categorias, são 4, que são aquelas opções que a gente tinha para entregar para o estudante. Só que, além disso, a gente tem a característica acumulado. O acumulado aqui tem a interpretação do fato da ordem importar. Então, o primeiro nível que ele tem que entregar para o estudante é o texto, se o estudante tem características de que tem dúvida, mas não é tanto. E depois, conforme vai incrementando, o modelo vai também incrementando esse nível de intervenção que ele entrega para o estudante. Então, por isso também a gente tem essa modelagem. Aqui, como são dados simulados, então a gente pode controlar melhor o N, né, o tamanho da nossa amostra. Então, o fator utilizar estatística bayesiana por causa do tamanho da amostra já não é tão relevante. Claro que pode ser feita análise bayesiana da mesma forma, só que já não era um pré-requisito da estrutura dos dados, da quantidade de dados.
que a gente tinha. Então, essa análise a gente fez desde o ponto de vista clássico, ou frequentista. E aqui a gente tem já um pouco os resultados da simulação. Do lado esquerdo, primeiro, o que a gente fez foi o seguinte: a gente foi gerando diferentes cenários. Então, um cenário com 50 indivíduos, 50 estudantes, né, nesse caso, representaria. E em todos eles, a gente sempre manteve uma validação cruzada, não, uma amostra de tamanho 1000. Certo? Então, com 50 indivíduos, mas com amostra de tamanho 1000, e aí a gente fez a validação cruzada também. E aí a gente foi incrementando essa quantidade de indivíduos para ver quão robusto era as intervenções que a gente estava entregando, né, para o usuário nesse caso. Aqui a gente vê que desde um grupo pequeno de indivíduos a gente já tem bastante estabilidade na porcentagem de intervenções corretas, que é superior a 90%, e que o desvio padrão, como é já esperado, ele vai diminuindo conforme a gente tem mais indivíduos, né, na nossa amostra, e teve esse primeiro resultado. E depois, como segundo resultado, uma das revisões que teve do artigo, pediram para a gente colocar um caso específico de como se visualiza isso para uma amostra relativamente grande. Então, aqui a gente tem uma amostra de tamanho 25.000. Só que lembrando que o mesmo indivíduo ele pode ter mais de uma intervenção. Não tem nenhuma restrição que impede isso. Por isso que se a gente somar aqui vai dar mais de 25.000, esses valores. Só que um resultado interessante que chamou a atenção da gente foi o seguinte: bom, aqui a ideia é uma matriz de confusão, né, a forma que a gente está visualizando aqui. A diagonal é quando o valor observado, que é realmente a intervenção correta, deveria ser um texto, e a gente classificou como um texto. Ok. Só que a gente também erra algumas vezes, certo? Então, por exemplo, aqui, era para ser um texto, a intervenção correta, e a gente falou que era uma figura, certo? Da mesma forma que aqui embaixo era uma figura, e às vezes a gente disse que era um texto, e às vezes a gente disse que era um exemplo de trabalho, certo? Um exemplo, basicamente, de resolução. Claro, a maioria a gente consegue acertar e classificar bem. E, bom, se a gente tira aqui mais ou menos o tanto de acertos, deve estar por volta dessa porcentagem aqui. Só que a característica interessante é que a gente não erra muito longe. Claro, a gente só tem 4 categorias. Mas, por exemplo, quando a gente erra no caso de um texto, a gente não fala que é um exemplo trabalhado ou um vídeo, que seria como casos mais extremos. No sentido de que essa pessoa precisa de um texto, uma dica assim leve para ela conseguir avançar. E aí a gente entrega um vídeo, que é tipo praticamente entregar tudo assim para o estudante. Então a gente não tem esses casos extremos. Da mesma forma que essa pessoa ela está com muitas dúvidas e um texto ou uma figura ou mesmo um exemplo trabalhado não é suficiente. Então essa pessoa precisa realmente de um vídeo para entender e conseguir seguir nessa resolução. E claro, nesse caso, a gente erra, às vezes, só que a gente também não erra com caso extremo, falar, essa pessoa está desesperada e a gente fala, toma um texto. Claro, ter um texto, ter uma dica e o estudante não conseguir evoluir com essa dica, também é frustrante. Então, a gente também não erra nesse sentido extremo, certo? E aqui seria, do lado direito, essa figura, como funcionaria isso na prática, essa implementação. Então, como primeira etapa, o que a gente pensou? A gente pode ter como resultado aquele primeiro algoritmo que a gente desenvolveu, aquela modelagem inicial, que a gente pode estar tratando como informação de input o neuroticismo, a extroversão e o conhecimento prévio do estudante. E a partir dessa informação, a gente usa o tempo de tolerância dele no estado de confusão. E a partir do momento que atinge esse tempo, a gente usa esse mecanismo para estar disparando, para estar entregando para ele essa informação complementar e ele conseguir avançar na resolução. Aqui, bom, aqui já aparece explicitamente alguns dos valores de ponto de corte aí do algoritmo, esses valores que saem aqui,
que aparece aqui, se a gente pensa na modelagem, são esses pontos de corte aqui do parâmetro alfa, que vai basicamente definindo quais são os intervalos para disparar uma ou outra característica. Aqui aparece explicitamente os valores que a gente estimou nesse caso, mas não é tão relevante pensar nisso, mas principalmente quanto ao que disparar em cada caso aqui. Se o que a gente vai recomendar para o estudante é um texto, uma figura, um exemplo trabalhado ou um vídeo. Então, essa também é uma forma de estar utilizando emoções como informação de entrada. E aqui, claro, vale destacar que a gente não tinha recursos suficientes para estar extraindo essa informação das emoções de uma forma automatizada desde o princípio, mas conforme a motivação, os exemplos que a Helena deu no início, isso também pode ser feito, que é a forma de, às vezes, você, a partir de uma detecção facial, extrair algumas informações, ou mesmo com algum desses aparelhos que a gente tem hoje em dia, que pode estar medindo algumas características fisiológicas do indivíduo, também está usando isso como input na hora de definir uma emoção. E o segundo passo seria realizar uma modelagem, aplicar algum algoritmo de machine learning, algoritmo ou algum modelo explicitamente de estatística, para estar fazendo a inferência ou para estar recomendando, nesse caso, uma possível intervenção. Certo? Helena, você quer... Aqui só está uma frase, né, para a gente querer ilustrar, então, né, a computação afetiva, que é a questão, né, se as máquinas elas vão ser inteligentes, né, se elas não considerarem essa emoção. Será que elas vão ser inteligentes de fato, né? Então a gente conclui, né, vendo nós, né, nossos humanos, que a gente leva em consideração essas emoções para a tomada de decisões, a gente pode considerar que elas não são tão inteligentes assim quanto os humanos, tá? Bom, e aí então a gente finaliza a nossa apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida posterior, sonhar com a gente, né? Falar, nossa, a apresentação foi muito legal. E aí tiver uma dúvida, vocês podem mandar para a gente essas questões para o nosso e-mail aqui, tanto o meu quanto o do Danilo, tá? Obrigado, Helena. Obrigado, Danilo. A gente tem algumas questões aqui ainda não respondidas no Q&A. Eu acho que a gente tem uns 15 minutos ainda. Então, a gente pode ir passando por elas. A gente tem a questão da Diandra. Vocês utilizam bases de dados com emoções, expressões artificiais? Já estudaram o impacto do uso desses dados no treino de modelos para aplicações em cenários reais? Bom, eu posso responder. Creio que as aplicações que veio depois, acho que a pergunta da Diandra veio um pouco antes, né, de mostrar as aplicações. Nesse caso, a gente usou as emoções, mas não no sentido artificial, né? No segundo caso, sim, porque no fim a gente teve que acabar usando dados simulados para estar aplicando o modelo e toda a metodologia que a gente desenvolveu. Só que no primeiro caso, não. No primeiro, a gente realmente teve que estar extraindo essa informação das emoções. Só que não foi da forma ótima, né? Assim, que às vezes a gente espera, utilizando todos os recursos automatizados para estar extraindo essas coisas. Foi mais manual a forma de detectar as emoções e definir o que era uma confusão e o estado seguinte, né? Se a pessoa migrava para um tédio, frustração ou outro tipo de emoção. E claro, aí na hora de aplicar o nosso modelo, de treinar o nosso modelo, foi em um contexto com os dados reais, dessa parte, e no outro, realmente, foi com dados simulados. Aí a gente foi verificar um pouco a acurácia, principalmente no segundo caso, o nosso modelo. O primeiro, o objetivo principal não era tanto a acurácia, porque era mais difícil definir esse momento exato da migração para a frustração.
só que dava para modelar também de forma relativamente genérica esse tempo mediano, que era o objetivo principal da primeira análise. E tem uma característica importante que eu não comentei no contexto de modelo de sobrevivência, que é a característica de censura, que é uma informação interessante para esse tipo de modelagem. Censura, principalmente censura pela direita, a gente fala, que é quando o estudante não experimentou o evento de interesse até o final do estudo, por exemplo. Então, isso acontece nos casos que o estudante está na confusão e depois ele volta para o estado de engajamento. Então, claro, ele permaneceu um tempo em confusão, só que depois ele não foi para a frustração ou tédio. Ele foi para outro estado. Então, no contexto de modelos de sobrevivência, isso também é facilmente tratado, sabe? Como uma informação incompleta, mas útil na modelagem. Bacana. A outra pergunta que a gente tem aqui: quais os principais problemas que surgem no processo de mensuração e modelagem de sentimentos? Eu acho que eu consigo, eu acho que a gente pode responder aí o Danilo, né? Na primeira parte, a gente pensando em mais alto nível, eu responder nessa pergunta, acho que dá para responder as outras também, né? Porque acho que pergunta mais ou menos um pouco parecido. É que primeiro você tem que saber quais são as variáveis que você vai ter que mensurar, né? De fato. Então, por exemplo, se você vai mensurar, se você quiser, né, detectar algo mais com sensores fisiológicos, a gente tem que saber exatamente o que eu quero. É frequência cardíaca, porque a alegria ou raiva, ela vai aumentar meus batimentos cardíacos, né? Então você tem que saber muito bem quais são as suas variáveis. Se for de análise comportamental também, uma variável faltando, por exemplo, vai mudar totalmente a sua análise, né? Então você tem que saber muito bem isso. E também, assim, para cada fonte de dados tem um jeito para você mensurar, para você saber o que você vai querer, e depois para escolher um modelo, né? Um modelo de estatístico, por exemplo. Então, se for para a extração de facial, a gente já tem alguns probleminhas, né? Por exemplo, uma pessoa ela pode estar sorrindo, mas sorrindo de nervoso. Né? Então, isso daí ele pode afetar um pouquinho os nossos resultados. Né? Então, por isso que eu digo, a gente tem que utilizar mais de um meio para mensurar a emoção de uma pessoa. Então, não é somente pela face, por exemplo, que eu acho que vai dar muitos problemas. Né? Um ator, por exemplo, ele consegue facilmente modificar, né, o resultado, porque a computação afetiva, a gente está falando, e a gente está falando sobre extração de imagens faciais, a gente está falando de um meio de biometria, né, uma técnica de biometria, né, que também é utilizado em sistemas de segurança, né, e aí se você não sabe mensurar direito algumas informações da face, isso daí vai afetar, né, na resposta. E aí eu acho que o Danilo ele vai ter mais propriedade para falar, né, quais são, então, como que a gente consegue ali escolher qual que é o modelo mais apropriado, né? Bom, nesse caso, em geral, o que a gente faz, é, se é um modelo com uma estrutura, uma determinada quantidade de variáveis, aí é mais fácil estar comparando entre eles qual que está classificando melhor, ou qual que está predizendo melhor as coisas. Mas se a gente usa mecanismos diferentes, por exemplo, pensando nas infinitas possibilidades de métodos de machine learning, por exemplo, para estar utilizando nesse caso, a forma mais adequada, na verdade, é como baseado, como qualquer modelo. Aqui a gente já não precisa pensar tanto no contexto da aplicação, mas principalmente no contexto da predição, da classificação, o nível de acurácia que a gente tem dessas coisas. Só que um limitante que aqui é bastante relevante, pelo menos desde o ponto de vista de hipótese que tem, ou do que pode influenciar na emoção ou em algum estado emocional, é a interpretação. Isso é uma característica
bastante forte do problema. Eu sei que outros contextos também têm essas características. Eu sei que em medicina é bastante importante você tentar identificar qual o fator de risco de um paciente, por exemplo. E aí há outros contextos que não necessariamente é relevante isso. Então, eu posso tratar como uma rede neuronal, por exemplo, uma rede neural, por exemplo, e a forma que eu vou utilizando as minhas camadas ocultas e misturando os termos, claro, eu vou perder minha interpretação muitas vezes, só que isso não é o mais relevante. O mais relevante é entregar no final uma predição, uma classificação boa. Então, aqui a gente tem que buscar um ponto de equilíbrio entre interpretação, sim, e a robustez do nosso modelo. E aí a forma de comparar modelos e tudo mais, aí a gente pode estar utilizando medidas usuais, no caso de métodos frequentistas, por exemplo, medidas de qualidade de ajuste, A e C, que é uma dessas características, B e C, que são formas de estar medindo o modelo, mas também focado na qualidade da classificação ou predição. E aí a gente vai para os típicos passo a passo, que o contexto de machine learning exige sempre, que é fazer validação cruzada e estar verificando a verdadeira robustez da nossa classificação. Acho que é isso. E aí, talvez para encerrar, a gente tem a última pergunta aqui. Por que vocês escolheram modelar esse problema mais similar a uma cadeia de Markov? Faz sentido pensar nessa similaridade? E aí, desconsiderando o tempo até a última entrada à confusão e contabilizando apenas a partir dela? Perfeito. Bom, eu acho que eu posso responder, né? A primeira parte de cadeia de Markov, não sei se todo mundo está familiarizado com o termo, mas a ideia de Markov é simplesmente a gente olhar o estado anterior, né, nesse caso, então desconsidera tudo que vem antes, e pensando aqui na modelagem de sobrevivência, o que a gente fez foi, olhando aqui a figurinha também do fluxo de emoção, a gente desconsiderou que a pessoa poderia estar aqui no engajamento, esse tempo que ela dura daqui para cá, e a gente só está considerando esse passo, certo? De confusão à frustração. E nesse sentido, o Markov, eu acho, da pergunta, né, tem a ver. Só que aqui a gente tem que pensar, claro, isso poderia ser analisado como um problema de sobrevivência também, mas com contexto de recorrência. Recorrência significa no sentido de mudança de estado, né, modelo de multi-estado, que seriam as opções que a pessoa tem de migrar, de engajamento, a confusão, frustração, todas as possibilidades que a gente tem aqui. Poderia ser modelado assim também. O que simplifica e ajuda um pouco a gente na hora de modelar esse problema? O contexto. O contexto simplifica e ajuda bastante pelo seguinte, a gente sabe, dado o estudo de emoção, que se a pessoa ficar engajada mais 5 minutos e não entra na confusão, isso não tem nenhum problema. Então a gente não precisa meio que fazer uma intervenção ou ficar preocupado com essa pessoa. Simplesmente é uma característica dela e ela segue engajada. Então a gente não colocou o foco, né, nessa parte justamente por isso. Porque isso não é uma coisa preocupante para a gente na hora da análise no caso de emoção. E quando que é o preocupante? O preocupante é quando a pessoa está na confusão. Por quê? Porque a gente sabe que a confusão ela é bastante mais provável que ela vai ou para o engajamento ou para a frustração. Então, peraí, agora eu tenho uma conexão provável que é uma mudança de estado ruim, no sentido de estado negativo, que é a frustração. Então, por isso que a gente meio que limitou, assim, aonde que a gente vai olhar nesse problema? Vamos olhar só esse tempo aqui, de confusão até frustração, porque é onde está o calcanhar de Aquiles aí do contexto de computação afetiva nesse caso, para a gente possivelmente fazer uma intervenção ou não. E claro, aqui a gente inclui o tédio também, porque a gente sabe, a gente viu, na verdade, que em alguns casos houve esse salto direto. Poucos, mas houve esse salto direto. Então a gente considerou que o nosso objetivo principal é analisar esse tempo da frustração até
da confusão até a frustração ou o tédio, principalmente por causa do contexto que a gente tinha. Mas realmente poderia pensar de uma forma mais ampla, né, se não fosse exatamente para esse contexto de intervenção, que todas as migrações aqui, todos os estados, poderia ser modelado também como formas possíveis, e depois, como resultado final, olhar só para esse, né, da confusão e da frustração. Mas no fim é meio que utilizar um tanque de guerra para matar uma coisa muito, muito menor, né, do que a gente estava precisando. Mas poderia ser estendida essa ideia para coisas que não é marcoviano no sentido de olhar só de confusão e frustração e não olhar o que aconteceu antes da confusão. Muito bom. A gente não tem mais perguntas, a gente também está encerrando o tempo, então muito obrigado, Danilo, muito obrigado, Helena, muito obrigado a todos os participantes e muito obrigado também ao Estevão e à Tatiana que fazem esse evento acontecer.